Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Vamos revisitar a sua formação básica e superior e as suas atividades em defesa da educação e cultura dos afros brasileiros e suas atividades na Universidade Zumbi dos Palmares. O nosso convidado é formado em Direito, mestre em Administração e doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Foi fundador e presidente do Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior e fundador e presidente da AFOBRAS, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. É membro do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, membro do Conselho Consultivo do Centro de Integração Empresa-Escola, membro do Movimento Todos pela Educação e membro do Conselho do Memorial da América Latina. Atualmente é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Muito obrigado, professor José Vicente, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, assim como sua formação básica e superior. Professor querido, primeiramente, muitíssimo obrigado pela gentileza do convite. Dizer que eu me sinto muito feliz e muito honrado de participar dessas nossas conversas e quero cumprimentá-lo, por esse trabalho magnífico da União Planetária, na direção de construirmos um mundo muito melhor para todos nós. Então, parabéns, receba meus cumprimentos e também um abraço muito afetuoso de toda a nossa comunidade acadêmica da Universidade Zumbi dos Palmares. Professor, eu sou um caipira, como se diz aqui em São Paulo, um matuto, um caipira do interior. Eu sou oriundo de uma cidade que se chama Marília, a cerca de 500 quilômetros da capital, em direção ao centro-oeste paulista, e ali eu, como todos os demais garotos pobres, fui criado no que se chama, na época, de boia fria, que é aquele trabalho que os pobres faziam nas fazendas, nas lavouras, para colher café, para colher minduim, para colher melancia, que é o que tinha na minha região. E como um garoto muito pequeno, o caçula de 6 filhos, de uma mãe que não tinha um marido, porque ele havia falecido há pouco tempo, então ela levava todos para o cafezal, enquanto a gente ficava ali na sombrinha do pé de café, os mais velhos iam ajudando a minha mãe na lavoura. E na medida em que eu fui crescendo, também fui auxiliando na lavoura, de modo que por um bom tempo da minha vida, essa foi a minha rotina, diríamos assim. O meu processo formativo foi no meio do cafezal. Então, eu tenho uma relação muito direta com o meio ambiente. E depois disso, chegou na época, então, escolar, a partir dos 6 anos, a minha mãe, então, optou por me colocar numa creche, e depois um parque infantil, e com isso eu pude começar com aquelas limitações e agruras de uma família muito pobre e dedicada à lavoura, os primeiros passos em direção ao meu sonho ainda de juventude. E passei ali
tentativa de se estabelecer no mercado de trabalho, então eu vendi biscoito, eu vendi paçoquinha, vendi tapioca, biscuit, enfim, tudo que estava possível de ser operado por um jovem ali de 9 anos, eu estava, então, na cidade tentando gerar renda e, com isso, ajudar um pouco a minha família. Mas foi, assim, um raio de iluminação qualquer que me dirigiu para a leitura, né? A minha mãe tinha limitações bastante significativas de conhecimento, a bem da verdade, ela era analfabeta ainda na época, não tinha muito tempo para dedicar nem carinho nem atenção para os filhos, e tinha muita pouca base, né, cultural para nos orientar para onde ir. Ela tinha uma vaga noção de que educação era muito importante, mas eu descobri de uma forma muito aleatória esse gosto pela leitura. Na minha época, era muito comum os jovens lerem o que chamava-se de gibi de Bang Bang. Eram uns livrinhos sobre as histórias do Velho Oeste americano, e a gente gostava muito de ver aqueles Bang Bangs, a luta contra os Siouxes, contra os Pele Vermelhas e coisas que tais. E aquele livro era muito interessante, que você comprava no que era a banca da época, e depois você podia trocar. Então, você, sem gastar muito dinheiro, você podia renovar a leitura. Então, era uma forma de acesso. E eu gostei muito daquelas aventuras do Velho Oeste americano, e, a partir disso, me enveredei pela leitura, e, enveredando pela leitura, eu, ao final, tomei gosto muito pela escola, pela educação, e, com isso, eu consegui, apesar das limitações e dificuldades econômicas e financeiras de todo o matiz, caminhei e, ao final, consegui uma intervenção muito boa de um amigo da minha mãe, que dizia para mim que existia escolas agrícolas, né? E nas escolas agrícolas, então, o ensino, além de ser bom, era gratuito. E, por conta disso, eu consegui me matricular numa escola agrícola que ficava numa cidade que se chamava Garça, a 30 quilômetros de Marília. E ali, então, foi o lugar em que eu me descobri como indivíduo, como um jovem, né? E descobri também a necessidade e a importância da educação, porque nessa escola agrícola tinham, acho que uns 200 jovens, cada um de uma localidade do estado, tinha uma disciplina muito rígida, né, para você, então, fazer aquela rotina de... era um aprendizado em sala de aula e um aprendizado prático na fazenda coletiva, né? Então, ali você tinha a obrigação de rapidamente conhecer regras, se submeter a disciplinas e cumprir, né, com deveres e obrigações, e ter que aprender a interagir com pessoas que pensam diferente, de locais diferentes, com ideias diferentes, não é? E também com os enfrentamentos, 200 jovens juntos, morando numa moradia coletiva, exigia ali uma série de fundamentos aí da socialização, colocando assim. Então, foi esse mundo que conseguiu permitir conhecer pessoas diversas, distintas, diferentes, cada um com uma ideia, cada uma de um lugar, cada um com um sonho e com uma utopia, mas todos compreendendo a indispensabilidade da educação e do conhecimento como motor de transformação. Então, esse foi a base, né, que me trouxe, primeiramente, até diríamos assim, essa descoberta de mim, né, e que, ao final, permitiu que eu enveredasse, a partir da educação, para esse sonho que eu tinha já na época com os meus amigos de ser advogado. Então, nós desejamos ser um advogado e, por conta disso, nos esforçamos, fomos para a universidade, iniciamos o curso de Direito e, a partir daí, a gente começou a debruçar sobre as causas sociais que mais nos dizia respeito, né? No meu caso, eu tinha sempre esse olhar de incompreensão, né, e de também inconformismo com a agenda dos direitos humanos, sobretudo no que diz respeito aos negros,
e, por conta disso, interessado em aprender mais sobre ela, eu me matriculei aí no curso de Sociologia, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ali encontrei mais um grupo de amigos, a maioria deles negros, que tinham também essa questão, que tinha essa incompreensão e esse desejo de fazer uma intervenção para dentro dessa agenda, e disso nasceu a ideia de pôr de pé uma universidade, da qual nós chegamos hoje aos primeiros 20 anos. Muito bom, eu achei muito importante e profundo, né? Dizendo que a educação foi importante para conhecer a si mesmo, né? E realmente eu acho que a educação, a gente conhece o mundo e vai ser vital para o comportamento nosso, né? Social, e também conhecermos a nós mesmos e procurando sempre melhorar. Professor Zé Vicente, em 1998, liderou o projeto Mais Negros nas universidades, no âmbito da Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. Poderia comentar e descrever os resultados desse projeto, que foi certamente o inspirador das ações afirmativas com a introdução de cotas para negros nas universidades? Professor, foi muito curioso, porque uma vez na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o lema da escola, na época e ainda hoje, o sociólogo tem que ter capacidade de fazer intervenção no social. Qual é a intervenção que você vai fazer no social? Essa era a questão que ficava colocado para todos. E no nosso grupo que se organizou, então a gente debatia muito como é que a gente poderia auxiliar com que o jovem negro pudesse ascender via acesso à educação superior de qualidade, sobretudo na universidade pública, porque era onde ele deveria estar e onde, logicamente, ele teria condições de estar, tendo em conta que ele não tinha renda para estar na universidade privada, né? E essa discussão toda levou, inclusive, para uma experiência prática, né? Nós ali pensamos que podíamos criar um cursinho preparatório para ajudar o jovem negro a se preparar para a Universidade de São Paulo. E nesse cursinho, que começou de uma forma muito artesanal, em algum momento ele teve necessidade de se formalizar, precisava alugar um local, precisava comprar apostila, precisava contratar professores, e por conta disso foi necessário criar uma pessoa jurídica, né? E disso nasceu a Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Cultural. E aí nós começamos a implementar o cursinho, mas no meio do caminho nós nos deparamos com algumas dificuldades que não tínhamos considerado. A primeira delas, que era muito difícil manter o grupo unido e todo dia estar ali pronto e a postos para lecionar. O segundo, que o grupo que nós selecionamos era um grupo que tinha como se diz aí, um gap, né, muito profundo, uma trajetória muito acidentada de percurso, e seria muito difícil prepará-los para entrar na USP. Difícil não, demandaria muito tempo para prepará-lo para a USP. E segundo, que eles tinham já naquela ocasião uma dificuldade de ir, vir e mesmo se alimentar. A gente conseguia trazê-los para a sala de aula, mas eles tinham muita dificuldade de se locomover pela cidade, tinha muita dificuldade de se manter no aprendizado. Bom, tudo isso nos levou à necessidade de fazer uma escolha. Nós pensamos assim, olha, para preparar esses meninos para a USP, nós vamos gastar toda a nossa energia, todo o nosso tempo, e se conseguiremos um número muito pequeno e vai demandar um tempo muito extenso. Talvez a melhor estratégia para a gente seria fazer diferente, bater na porta das universidades privadas e pedir a contribuição delas para incluir esses jovens que já estão até prontos, e para uma universidade privada eles teriam muita possibilidade de acesso. E para, então, estruturar essa ação e encaminhar essa questão, nós construímos, então, o Mais Negros nas Universidades. Foi um projeto que, em síntese, significava bater
na porta das universidades privadas e pedir bolsa para os alunos negros. E isso, inclusive, foi o embrião da Zumbi dos Palmares, porque em algum tempo nós estávamos com quase 1.500 bolsistas nas universidades privadas aqui de São Paulo, e disso, então, se constituiu a base, né, que estruturou o início da Zumbi dos Palmares. Muito bom. Eu acho que foi um episódio histórico, né, que levou à criação de cotas, né, nas universidades públicas. Duas universidades foram pioneiras nisso, começaram esse processo, uma a nossa Universidade de Brasília e a outra a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E agora vamos ter a campanha nacional da Lei das Cotas, né, para regulamentar e continuar. E quem sabe, né, professor Zé Vicente, num futuro que eu não gostaria que fosse muito longe, não precisaria mais ter cotas, teríamos uma igualdade, o desaparecimento ou a minimização da desigualdade social e que permitiria que as próximas gerações, todas crianças e jovens, independente de cor, de etnia, tivessem a oportunidade de serem felizes, né? Hoje, professor, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, né? Poderia revisitar os seus primórdios e as suas atividades no passado e no presente e as perspectivas para o futuro? Professor querido, o senhor tocou numa questão aí que é sensível para essa nossa conversa, né? A igualdade, a igualização das oportunidades, que quando nós alcançarmos isso, aí sim, cotas e tantas outras ações focais não teriam necessidade de ser. Então, esse também é o propósito da nossa união planetária aqui do lado de fora, coloquemos assim. Ou seja, uma união que permita que as pessoas sejam solidárias, que permitam que as pessoas sejam reconhecidas e respeitadas, né, na sua individualidade, e que por conta de qualquer forma de diferença, mesmo de cor e de raça, as pessoas não sejam impedidas, né, de exercerem o direito cidadão de ser tratado de forma igualitária. Então, quando isso acontecer, seguramente as cotas não se farão mais necessárias. E eu, particularmente, acabei conduzido para essa arena, para essa agenda, que, confesso, no início da minha trajetória de formação pessoal e profissional, era uma agenda importante, mas que eu não tinha dimensão, mas eu acordei do sono dogmático, diríamos assim, sobretudo quando eu fui para o curso de Direito, e no Direito, debruçando sobre as questões do nosso país, sobre os grandes problemas nacionais, eu deparei, então, com essa agenda de negros, me interessei, aprofundei, me apaixonei, né? E, a partir de então, toda a minha condução foi no sentido de apropriar-me dela devidamente, conhecer suas nuances e as suas particularidades, e, a partir daí, arregimentar pessoas e recursos para fazer dois movimentos que sempre teve muito presente na minha compreensão. O primeiro deles é que a gente precisaria dar visibilidade às questões dessa agenda. O mundo precisava saber as iniquidades, que são muitas e sabidas e conhecidas, mas precisava também conhecer a grandiosidade de pessoas e realizações que esse tema e que essa agenda tradicionalmente e historicamente sempre disponibilizou, e que a sociedade como um todo não tinha uma apreensão, não tinha uma atenção devida para isso. Então, ao tempo que a gente apresentava aí os números, os indicadores, os resultados e os impactos sociais do racismo, da discriminação racial, das desigualdades de toda a natureza em relação aos negros, nós também construímos aí meios e mecanismos de apresentar para quem não sabia ou para quem não tinha contato a trajetória de valor, de grandiosidade
dos negros ao longo da história, tanto no Brasil quanto no exterior. E aí, professor, é muito curioso, eu queria até fazer esse registro, que é importante mesmo para a nossa história, porque no processo de pensar uma universidade negra, logicamente que nós não tínhamos uma referência. E, coincidentemente, um dos palestrantes que foi até a Escola de Sociologia e Política participar de um debate conosco era o adido cultural dos Estados Unidos. E ali estando, ele disse, olha, mas vocês nunca ouviram, vocês estão falando em educação, estão falando em transformação, mas vocês conhecem a história das universidades negras americanas? E a gente respondeu, logicamente, não, nunca ouvimos falar, então vocês precisam conhecer. E aí, além de contar a história, depois me franqueou uma passagem para conhecer a Howard University, em Washington, né? E chegando lá, nem preciso dizer para o senhor que eu fiquei enlouquecido, né? Imagine, eu me dei de cara com uma universidade fundada em 1847, né, para formar os primeiros doutores, os primeiros médicos negros, uma estrutura que lembra a Universidade de São Paulo, uma universidade enorme, com 40 mil alunos negros, professores negros, funcionários negros, e que formava de médicos até os profissionais da NASA. Aí eu fiquei enlouquecido, e quando eu estava ali embevecido, vendo toda aquela arquitetura na minha frente, o diretor da universidade perguntou para mim, o senhor gostou? Eu falei, eu estou aqui ensandecido, né, com essa construção. Falou, então você pode ficar, de fato, ensandecido, porque igual a essa tem mais 130. Eram 130 universidades negras nos Estados Unidos à época. E quando eu voltei e contei isso para os meus camaradas, né, então todos ficaram enlouquecidos tanto quanto eu e decidimos naquele momento que seria aquilo que nós íamos fazer, repetir uma cópia da Howard Universidade no Brasil. Então, só para fazer essa anotação. Enfim, então com isso a gente veio para dentro dessa questão, reunimos pessoas, insumos, recursos, fizemos um embate político. Imagine falar numa universidade para negros há 20 anos atrás, né? Era uma falta de juízo, e nós então fizemos embate, confrontamos aí os que contestavam a ação, criamos as condições e, ao final, estamos aqui completando nossos primeiros 20 anos de vida. Interessante o registro da Howard University, porque em 1970, né, teve um curso com professores, principalmente americanos, né, e foi feito na Universidade de Brasília, um curso de protozoologia, né, que estuda os protozoários, e um dos professores era da Howard University. Era o professor Harold Finley, um grande protozoologista de prestígio internacional, e nós, além de admirá-lo como cientista, era uma pessoa absolutamente agradável, humanista, né? E que veio da Howard University. Professor, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. E eu gostaria que, nesse finalzinho do programa, pudesse dar uma mensagem aos jovens e também, rapidamente, comentar quais são as prioridades para a gente erradicar de vez esse racismo estrutural no Brasil. Olha, no que diz respeito ao jovem, o que eu posso dizer é do que foi a potência, o impacto da curiosidade na minha vida. Eu tive a curiosidade de conhecer o mundo, de apropriar de algumas dimensões do mundo, e depois de conhecê-lo, ao passo que eu fiquei, lógico, apaixonado pelo mundo, também descobri que ele tem problemas de toda natureza,
e que, para que eu pudesse contribuir para eles ficar um mundo melhor, então tinha um compromisso, tinha uma responsabilidade que era da minha, quer dizer, que era da minha responsabilidade, aqueles compromissos que o mundo à minha volta exigia para se transformar num mundo melhor para todos. E de modo que o conhecimento permitiu essa iluminação sobre o mundo e depois a tenacidade, a persistência e a vontade, né, de realizar os meus sonhos e as minhas utopias permitiram que eu transitasse para esse mundo sempre adiante, sempre em frente, e, ao final, em grande medida, conseguisse tornar real aquilo que era o meu desejo, meu sonho, de construir uma universidade, ainda que eu fosse só um jovenzinho do interior, e ainda que, na época mesmo do debate da construção da universidade, eu era um trabalhador simples que precisava de vários transportes, né, para atravessar a cidade, para lá e para cá. Ou seja, é possível e é muito apropriado que a gente tenha, então, capacidade de se abrir para o sonho e torná-lo realidade. E, por fim, o mundo que queremos, né? Nós precisamos ter em conta que a nossa passagem aqui pelo mundo terreno não é e não pode ser uma passagem em vão. Nós temos que ter capacidade, interesse, vontade e determinação para deixar o nosso legado nesse mundo. E o legado nesse mundo é colocar um tijolinho que fosse para torná-lo um mundo melhor para todos nós. E um mundo melhor para todos nós é um mundo em que as pessoas respeitem, interaja e, da mesma maneira, acolha o outro como um parceiro, como um irmão, um camarada, como um colega de vida e um colega de mundo, né, que deverá ir daqui para um lugar possivelmente muito melhor. Então, essa travessia tem que ser com esse respeito, tem que ser com esse acolhimento, tem que ser com essa valorização e tem que ser, sobretudo, com essa compreensão de que somos extensão um do outro, né? Não existe o outro sem eu e não existe o eu sem o outro. O professor me perguntou dos desafios para o futuro e um dos desafios que se coloca já de imediato, né? Nós estamos com o encerramento da lei de cotas, né? Nós construímos essa lei de cotas nas universidades públicas federais para jovens negros, indígenas, os oriundos da escola pública, com até um salário mínimo e meio de renda, e também os portadores de deficiência. A lei previa um prazo de 10 anos se esgota agora em agosto de 2022, e essa é a maior das batalhas imediatas para ser lutada, porque se perdemos, né, a execução dessa política, a gente vai matar o sonho de muitos desses jovens que acreditam na educação como um motor, né, de resolução e de criação e de construção da sua vida pessoal e profissional. Então, essa é a grande batalha que eu convoco, inclusive, a União Planetária, né, a nos auxiliar a sermos vitoriosos e permitir que os jovens continuem de onde nunca deveriam sair, que é o banco da universidade pública do nosso país. Tenho certeza que tanto a União Planetária como a Universidade de Brasília são parceiros dessa campanha e vamos todos lutar juntos. Então, professor, muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. Eu agradeço a atenção de todos e todas que nos acompanharam e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.